Bíblias, um livro de Gálatas, segundo escreveu o apóstolo Paulo, carta à galáxia, conhecida em nome de Jesus. Vai lá para o final da Bíblia, amém? Depois dos Evangelhos, depois de Coríntios, você vai achar Gálatas em nome de Jesus. Depois de segunda carta dele mesmo a Coríntios. Quando você encontrar Gálatas, você identifica o capítulo de número 5 e deixa a Bíblia aberta. Hoje é culto de doutrina e que nós aprendamos mais um pouquinho com Cristo nesta noite, como Ele tem assim nos ensinado cada dia, em nome de Jesus. Amém? Quem não tem Bíblia aí, cadê a missionária Helena? Já está com a Bíblia aí? Nós temos alguns visitantes nessa noite aqui. Como é que a igreja local recebe? Se gostar e não tiver congregação, não tiver pastor, pode ficar com a gente em nome de Jesus. Amém? Mas tendo sua igreja, tendo seu pastor, obrigado pela visita. Que Deus abençoe e os leve de volta em nome de Jesus. A gente tem que aprender uma coisa, igreja. Placa de igreja, ela não vai salvar a alma de Senhor ninguém. Quem vai nos trazer a salvação é Cristo. Amém? E hoje nós temos que ter uma grande responsabilidade, onde nós estamos assentados a ouvir a palavra de Deus, né? Nas assembleias que são preparadas para a propagação da palavra. Assembleia quer dizer isso, né? Uma reunião onde ali se reuniam as pessoas e propagavam nas igrejas primitivas a palavra do Senhor. E hoje nós não fazemos diferente, estamos fazendo a mesma coisa. Só que hoje nós temos que estar perceptível as coisas, porque Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, nos adverte, né? Os falsos profetas, da apostasia, dos lobos vestidos de carneiro dentro da igreja, ou de ovelhas. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que estamos ouvindo, se condiz com aquilo que a palavra ela nos relata, para que não sejamos enganados, né? Infelizmente, o próprio Cristo disse que viriam muitos falsos profetas, que até os escolhidos de Deus tiraria da presença. Então temos que tomar cuidado, amém? Com a vida do homem e da mulher de Deus, não que sejamos santos, todos nós temos pecado, isso é bíblico. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, porque todos nós pecamos. O que vai fazer com que nós venhamos ser salvos é tão somente a graça de Deus, não são nem nossas obras, mas no entanto devemos estar corriqueiramente fazendo a obra de Deus. Olhai para as árvores aonde vocês estão, em nome de Jesus, como se estivesse embaixo de um pé de mangueira, e vê se tem manga naquela árvore. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Se aquela árvore estiver produzindo frutos, Deus está naquele local. Se não estiver tendo uma acessão e tiver só folha, cai fora, porque Deus não está no negócio. Amém? Quem achou da glória a Deus? Quem não achou da aleluia? Gálatas capítulo 5, versículo 16, uma palavra bastante conhecida, mas sempre ela se renova, né? E nós vamos, em nome de Jesus, tecer algumas considerações aqui hoje, de novo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Aí mesmo onde você está, deixa a Bíblia aberta, reclina um pouco tua cabeça, só para concordar com a oração que foi feita há poucos instantes aqui, através da vida da pastora. Meu Deus e meu Pai, toma este lugar em tuas mãos, em especial cada um de nós que estamos aqui, meu Deus, principalmente em cima do teu altar. Meu Deus, e os que estão assentados a ouvir a tua palavra, abre agora a mente e o coração, meu Deus, e entendimento de cada uma dessas pessoas, que não saiam daqui, meu Deus, em nome de Jesus, enganados, meu Deus, ou com dúvidas, mas que saiam daqui, meu Deus, satisfeitos com a tua palavra, meu Deus, e cheios do teu Santo Espírito, que mortifique cada vez mais a carne, meu Deus, que mortifique cada vez mais, meu Pai, as intenções humanas, e que o Senhor possa vivificar, meu Deus, o espírito de cada um de nós, e que saiamos daqui cheios do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém? Segure seus filhinhos aí, em nome de Jesus. Hoje é culto de doutrina, não tem titia para olhar os bebês, então peço a vocês que segure seus bebês aí nos colinhos de vocês, e não deixe atrapalhar o culto não, amém? Amados, o tema desta pregação é você, olha para o irmão que está do lado, diga: você é instrumento do Espírito Santo. Diga assim, ó, e não deixe que a tua carne mate esta vida espiritual que há em você. Amém? O apóstolo Paulo, igreja, já tinha fundado essa igreja na galáxia, como é chamado, lá em Gálatas, assim como ele já tinha fundado igrejas em Coríntios, em Filipos, em Tessalônicas, em Efésios. Então ele era um mensageiro de Deus, mas ele não era aquele mensageiro de Deus do qual abria uma respectiva igreja em algum lugar, uma suposta igreja, e deixava lá a mercês, não se importava. Nesta época que Paulo ele manda essa carta à igreja em Gálatas, era porque Paulo lutava contra os judaizantes legalistas, porque estes homens, eles viviam da lei do Pentateuco e da lei mosaica, que guardavam em nome de Jesus a circuncisão, guardavam o calendário, louvado seja Deus, sagrado, com dias especiais, e também a dieta religiosa. Eram homens que não tinham no seu coração a essência, a unção, sabe, a virtude, aquilo que Jesus propagou, que viveu, que morreu e ressuscitou. Estes judaizantes legalistas eram homens que viviam tão somente baseados na lei. E nós vimos um exemplo disso, de quando Jesus estava em um determinado local, e a Bíblia chega a dizer que ele estava abaixado, e na areia ele ia escrevendo algo. Chega alguns homens da lei e traz uma mulher com ato de adultério, que tinha se prostituído. Há dois tipos de prostituição, vários. Entre eles um que é o adultério, que é o sexo dentro do casamento, e a fornicação, que é o sexo fora do casamento. Mas isso a gente vai explicar em outra reunião. Mas o que eu quero dizer hoje é que, baseado na lei mosaica,
como aqueles mesmos homens dizem naquele dia que Jesus estava ali, e trazem de Jesus: tu diz que é mestre em Israel, e tu diz que é filho do Deus vivo. Pegamos essa mulher em um ato de adultério, segundo a lei de Moisés, é para que nós apedrejamos ela até a morte. E o Senhor, o que é que o Senhor disse? Jesus disse: dentre vós, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E engraçado, aí mesmo na Bíblia, no capítulo de número 5, versículo 13, Paulo ironiza a lei ou as leis que aqueles homens seguiam, porque não adianta eles seguirem a lei e não ter o amor, que é o segundo mandamento. Olha o que Paulo diz a ele: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, e é nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí ele deixa uma deixa para aqueles camaradas: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vide, não vos consumais também uns aos outros? Ou seja, do que adianta as vossas leis, se você não segue o mandamento de Deus, que é amar o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amar ao teu próximo como a ti mesmo? Então me explica que lei é essa? Então o que é que Paulo explica a ele? Que eles seguiam em nome de Jesus um judaísmo ou um judaizantes que guardavam a lei, o mundo e a carne, ou seja, eram escravos do pecado, porque todos eles cometiam pecado. Ou seja, todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E quem é nascido do Espírito de Deus, ele segue em nome de Jesus a triunidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos nós somos, ademicamente, já expliquei aqui, e pecaminosamente caídos. Todos nós temos pecado. Mas o que nós temos que ter em convicção é que nós, depois que fizemos uma aliança com Cristo, não há mais livre-arbítrio sobre nossa regência, porque foi quebrado. Porque quando nós rendemos aos pés de Cristo, quebramos o livre-arbítrio, saímos da escravidão do livre-arbítrio de fumar, de beber, de prostituirmos, de fazer coisas dessa natureza, para nos enquadrarmos na liberdade que é seguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estamos, ou melhor dizendo, estamos nós libertos das concupiscências carnais. O diabo não tem mais força sobre nossas vidas. Mas o que nós temos que entender é que há uma guerra espiritual e carnal em nós, que temos que vencer ela diariamente. E o apóstolo Paulo diz a eles: gente, entende pelo amor de Deus, esses judaizantes, esses legalistas, esses homens que vivem baseados nas leis, eles não têm amor no coração, eles não são piedosos, eles são carnais, ele age segundo a carne, segundo o homem, segundo o mundo. Mas vós, que nascesse do batismo e do Espírito, vivesse agora segundo o Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo tem dons superiores a qualquer outro tipo de dom. Pastor, que dom é esse? É o dom de amar. É o dom de você amar o teu próximo. É o dom de você olhar para as pessoas, não de cima para baixo, menosprezando, ou você se inferiorizando, olhando de baixo para cima, mas olhar como Jesus olhou para todos nós, igual um ao outro, sem nenhum tipo de diferença, sem discórdia. Aí Paulo falando isso a eles: se vocês vivem se matando, se apedrejando, crucificando por causa da lei, não há amor no coração de vocês, então vocês não estão libertos, vocês agem com livre-arbítrio, da forma que vocês acham que vocês devem fazer, vocês fazem, mas não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus pregou, não foi isso que ele trouxe. Aí ele diz assim, ó: e digo,
Segue comigo agora em nome de Jesus, no capítulo número 5, versículo 6. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, quem anda em espírito não comete pecado. Quem anda em espírito não deseja mal ao próximo. Quem anda em espírito vem para a igreja. Se tiver algum aborrecimento com alguma pessoa, sabe pedir perdão ou sabe perdoar. Quem anda em espírito não olha se a calça do irmão está rasgada, se o sapato está furado, se a saia está descosturada, se o cabelo está com prancha, se o cabelo é duro. Quem anda em espírito não vai olhar se a irmã está indevidamente arrumada. Talvez ela não tenha ainda descido sobre ela o Espírito Santo, mas quem somos nós para julgar? Quem anda em espírito sente a presença de Deus, e a essência de Deus não nos dá direito de julgar. Então seja tocado pelo Espírito Santo. Paremos de viver essa carnalidade que vivemos dentro das igrejas, essa hipocrisia, essa apostasia, quer se afastar completamente, inteiramente de Deus, achando ainda que somos evangélicos. Eu falo aqui sempre e vou repetir, eu tenho aqui algumas picuinhas com alguém, mas o nosso problema se acaba ali no telefonema, na conversa. Mas eu não posso ficar de mal com aquele irmão. Não me compete estar na casa de papai, de mal com A, com B, com C, ou com o alfabeto inteiro, porque eu não irei entrar no reino de Deus. Porque eu não estou cumprindo nem a lei nesse sentido, e nem estou cumprindo as obras espirituais. Porque ele vai dar aqui os manifestos das obras carnais, como também das espirituais. E o que é que ele fala? No versículo de número 17... sobre nossas lutas internas, diárias. Porque olha, igreja, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo diz isso: o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, termino fazendo, ou seja, no pecado. Por quê? Há uma luta interna, diária, a carne contra o espírito. Jesus já lhe abençoou, você já foi batizado, você é chamado filho de Deus, mas essa luta, a igreja, é diária, porque a nossa carne, ela é caída, é pecaminosa, é arrastada o tempo todo. Então quando você vê algum irmão em falha, não os condene, não julgue, entregue eles nas mãos de Deus, não para Deus julgá-lo ou maltratá-lo, mas para que Deus tenha piedade, porque quem tem o Espírito Santo de Deus não quer ver o mal do irmão, mas quer que Deus entre com um plano de misericórdia. Quem somos nós? Então viver com Cristo tem algumas peculiaridades, e uma delas é essa: é o amor. É um amor mútuo, o amor que nós temos que ter um pelo outro, mesmo estando errado. Nós não estamos aqui para gostar ou deixar de gostar de alguém. Nós estamos aqui para nos amar, para entender o problema do outro, saber que meu direito começa quando o seu termina, saber que nós temos que viver um para os outros com amor, e não com um óleo condenatório ou de julgamento. Ah não, porque errou, merece a morte. Como aqueles homens da lei levaram aquela mulher para Jesus. Jesus disse: já que era para ser condenada e apedrejada, dentre de vocês que não tiver pecado, que use a primeira pedra e jogue nela. Nenhum deles apedrejaram, porque em seus corações entendia que carnalmente eram pecaminosos. Então essa luta é diária. Ao invés de a gente ficar olhando para a janela dos outros, olhando para a porta do outro, olhando para as vestes do outro, olhando para a vida do outro, olha para a sua mesmo, que tem uma luta que precisa ser vencida. E a carne não pode vencer o teu espírito, porque o espírito que está sobre você é mais forte do que esta carne fragilizada que anda sobre mim, sobre você nessa terra. E o diabo trabalha sempre em cima dessa nossa carne que é podre. Para de respirar para tu ver. Coração, para de bater para tu ver. Aonde parará essa carne sua e minha? Ficará tão somente os ossos, porque ela vai estar
entrando em estado de decomposição, ficando podre e sumindo e indo e voltando ao pó da terra. Então no versículo 17, você tem que lutar internamente com você. Se preocupe com a sua vida espiritual, se preocupe com a sua vida vulnerável através da carne, porque Adão pecou, Eva pecou, e nós estamos caindo no mesmo erro nesta época, porque não estamos abrindo os nossos olhos espirituais, mas sim os carnais. Caim e Abel deu a Deus, ofereceu melhor holocausto do que Caim, porque ele andava em espírito, e quem anda em espírito, Rosenildo, anda em verdade. Mas Caim não, no coração de Caim só maquinava o mal, olhando sempre para teu irmão com disputa. Não dispute com teu irmão aquilo que está liberado desde a cruz do Calvário, que é a tua salvação. Não precisa de disputa. Na casa de meu pai, assim disse o próprio Jesus, há muita morada. Aí ele diz no versículo 18, para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, a lei, ela não é maior do que o Espírito Santo sobre nossas vidas. Teve outro debate com Cristo também, Nicodemo, João capítulo 13, eu canso de dizer aqui. Conhecia todas as 613 leis do nascimento, mas quando ele se depara com Jesus, ele vê que torna-se anátema, porque do que adianta a lei sem o Espírito? Do que adianta o homem estar na igreja sem Cristo em sua vida? Do que adianta o homem estar na igreja e não ser devocional a Cristo em corpo, alma e espírito? Então, o que é que ele diz? Olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Ou seja, você não está sob domínio humano, mas aquele que está lá em cima é quem te sustenta, é quem guerreia as suas lutas e as suas batalhas. No versículo 19, ele fala sobre o pecado, ou os pecados que são atribuídos através da carne. No versículo 19 ele fala o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, obras de macumbaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Para aí, são obras da carne. Tudo isso, não se engane não, todo mundo que está aqui, se não já fez, e se já fez, deixou de fazer porque o Espírito entrou, mas se der legalidade a Satanás, volta a fazer de novo. E ele condena todas essas ações em nossa carne, para que a nossa alma não seja condenada ao inferno. São manifestações da carne, nós estamos em carne, mas vivemos em espírito, porque ele já nos libertou. Então nós não podemos dar legalidade para que Satanás entre em nossa vida. Do que adianta a gente estar na igreja? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Por que é que ele nos adverte dos falsos profetas? Para não serem enganados com palavras vãs, com palavras persuasivas, pessoas que querem tirar de vocês só o dinheiro, pessoas que querem enganar, trazendo palavras em nome de Jesus enganatórias acerca de manifestações das quais não são o Espírito Santo de Deus sobre vossas vidas, tão somente para hipnotizar vocês, para que vocês andem segundo a concupiscência da carne, fazendo a vontade da carne, achando que está fazendo a vontade do Espírito. As obras espirituais, nós vamos ver, é totalmente diferente de toda manifestação carnal. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado.
a ponto de o próprio Deus enviar o teu unigênito filho como segundo Adão, para que purificasse a nossa carne, para que a nossa alma ela seja alcançada pela misericórdia de Deus. Então, para que serve a igreja? Como Jesus usou aqui, que eu falei no domingo ou na sexta, não me lembro. Para que serve a hospedaria? É para tratamentos espirituais. A hospedaria que simboliza a igreja, para que nós vimos a igreja, para que cada palavra que seja pregada aqui, igreja, não entre pelo seu ouvido e saia pelo outro, não. É como se você tivesse algo que atraísse a tua atenção, a tua mente, um jogo de futebol para os homens, uma novela para as mulheres, ou um filme para quem gosta de filmes. Em nome de Jesus, tudo que está sendo aqui, imagina que eu sou um personagem, estou fazendo aqui um filme, e tem aqui coadjuvante, tem aqui ator principal, que é Cristo Jesus de Nazaré, tem aqui a triunidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas guarde cada palavra dessa que é pregoada aqui, para que haja acessão, crescimento espiritual em vossas vidas. O crente não pode viver em tempos de luta o tempo todo, tem que ver em nome de Jesus. Ao choro à noite é certo, mas de manhã você tem que sorrir, tem que encontrar em nome de Jesus, em meio a lacunas, a buraco, uma saída, um escape de saída. Diz a palavra que se o diabo entrar por uma porta, Deus ele abre 7 para que ele saia da sua vida. Então o que é que ele diz? Vocês estão debaixo da lei, mas vivem segundo o jugo da carne. Essa carne que mata, essa carne que apodrece, essa carne que te separa de Deus, essa carne que te dá prazeres momentâneos, mas te levarão completamente para o inferno. E ele diz que as obras da carne são estas, e estas obras, em nome de Jesus, e estas obras acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não os que cometem, os que acometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Parte B do versículo 21. E a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, que tais coisas, pastor? Prostituição, o corpo impuro, lascívia, idolatria, impureza, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, não herdarão o reino de Deus. Nosso corpo é corruptível, nossa carne é uma carne caída, mas sobre mim e você é o Espírito Santo, que nos conduz à vida eterna para todo sempre. Amém. E é nisso que nós temos que crer, Dona Zil. Do que adianta ficarmos o tempo todo dentro da igreja, ouvindo a palavra e não levando ela conosco para o dia a dia, como eu falo, para o trabalho, para a escola, para as vizinhanças, para o cotidiano da sua vida, para o seu casamento, para a sua vida materna, para a tua vida paterna. Você tem que se enquadrar no que nós vamos ler daqui a pouco, acerca das obras do Espírito. O irmão não pode ficar de mal com ninguém, você não pode ter inimizade. Você não é obrigado a ter intimidade, amizade, mas você não pode ficar sem se falar, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, sem saudar com a paz, shalom, sem falar com seu irmão ou com quem quer que seja, porque você já é nascido do Espírito. E quem é nascido do Espírito, há transformação de vidas. Pastor, por que a minha vida não muda? Porque a história da minha vida, ela tem muitas vezes mais baixos do que altos. Faz uma avaliação e vê como você está vivendo com Cristo e para Cristo. E vê se você está agradando mais a matéria humana, que é a natureza da carne,
ou a natureza espiritual, como eu falei. Sempre digo, eita a resposta, nós temos duas naturezas, uma natureza terrena e uma celestial. Elas duas opõem-se uma à outra todos os dias, todas as horas, porque o nosso espírito quer estar com Deus, mas a nossa carne quer estar com o mundo. O nosso espírito quer paz, mas a nossa carne quer contenda. O nosso espírito quer estar puro, mas a nossa carne quer prostituição, quer lascívia, quer homicídio, quer glutonaria, coisas concernentes a essas das quais não herdaremos o reino de Deus. Aí ele fala assim, mas há uma diferença das obras carnais. Quantas pessoas estão nas igrejas hoje que não entrarão no reino de Deus, porque não nasceu de novo? Quantos dizem, eu sou crente, mas se bulir comigo, o negócio ferve, meu amigo? Quantas pessoas dizem, sou crente, mas se pisar em meu calo, papai me perdoe, mas a minha mão vai primeiro? Por quê? Não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Olha o que ele diz no versículo 22. Quais são as obras do Espírito? E você veja que o tempo todo o Espírito está escrito com E maiúsculo, que significa o Espírito Santo. Olha as obras do Espírito, igreja. Olha para o irmão que está do lado. Diga, eu te amo no amor de Cristo Jesus. Para a direita e para a esquerda, diga, eu te amo no amor de Cristo Jesus. Olha para a direita e para a esquerda, olha para a esquerda. Eu te amo no amor de Cristo Jesus. Olha para a direita, eu te amo no amor de Cristo Jesus. Diga para o irmão que está atrás, não tem vergonha não. Tem pessoas que têm mais facilidade de lançar uma palavra de ofensa do que lançar uma palavra de amor. Tem pessoas que têm mais coragem de passar por uma pessoa sem dar um bom dia, de que chegar e dizer, bom dia meu amado, bom dia minha irmã, tudo bem? E é mais difícil, porque o coração está pedrificado. Então, se você nasceu do Espírito, em você tem que haver amor, tem que haver gozo, alegria, paz, tem que haver longanimidade. Eu tenho que ser longânimo em amar. Ou seja, eu não posso encurtar o meu amor por alguém, por algum motivo que talvez aquela pessoa tenha feito com minha vida. Não, tem que ser longânimo. Amém? Nós temos que ser benigno o tempo todo, estar sempre de bem com a vida e com tudo e com todos, porque assim Jesus nos ensinou. Ser bondoso, haver a bondade, ajudar a quem precisa, se você tiver condições, ter fé. Hebreus 11. Nós temos que ter fé naquilo que nós nem enxergamos ainda, mas esperamos. Ter fé é obra do Espírito. O crente que vive pela fé, ele já é nascido do Espírito. Talvez alguém está dizendo, não vai dar certo, não vai conseguir, mas você está dizendo, eu vivo pelo Espírito. Quem vive pelo Espírito tem fé, e a fé, ela remove montanhas. E nós vivemos isso, e nós temos testemunho aqui dentro dessa igreja, principalmente através da minha vida, de cura pela fé, porque eu creio no Cristo que eu sirvo, eu creio no Deus que eu prego aqui em cima. Eu sei que Ele pode mudar cativeiro, eu sei que Ele pode curar doença, eu sei que Ele pode tirar o ódio, eu sei que Ele pode mudar todos os seus pensamentos e trazer você para a presença dEle. Então qual é o outro? A mansidão e a temperança. Essas são as manifestações espirituais. Se você não tem alguns desses adjetivos, procure ter em nome de Jesus. Procure colocar em sua vida. Eu vou ler aqui, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí ele fala no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Sabe por quê?
Porque está introduzido no seu coração o Espírito Santo, e não tem lei que te condene, porque aquele que está acima de todas as leis, quando está dentro de você, o diabo ele não pode operar em tua vida, porque você não vive debaixo da lei do homem, mas vive sobre o Espírito Santo de Deus. Então deixe te pisar, deixe te humilhar, deixa até escrever, marcar o dia que vão, louvado seja Deus, dizer que a tua sentença está lá marcada. Diga, está tudo entregue nas mãos de Deus, porque eu tenho fé, tenho longanimidade, tenho bondade, tenho benignidade, tenho gozo, eu tenho alegria. Deus está comigo. Se lembra de Mardoqueu? Amã preparou a forca para Mardoqueu, mas quem foi enforcado? Amã preparou o cavalo para ele ser, louvado seja Deus, trazido pela cidade, mas quem foi que montou no cavalo? Foi Mardoqueu. Porque em Mardoqueu havia o Espírito Santo. Armaram ali para Daniel. O rei Dário o gostava, tinha íntima compaixão por Daniel, ficou choroso a noite, ele não dormiu aquela noite, porque ele sabia que todas as pessoas que ele lançou naquele calabouço com aqueles leões, de manhã só tinha restos mortais, ou ossos. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel estava lá deitado, assoviando e chupando cana. Quando o rei Dário abre, ele... Estou aqui, os leões estão lá rungindo no canto, posso sair? Eu imagino até quando ele se levantou para sair, os leões deram as costas para ele, porque nele havia um Espírito excelente, que se chama Espírito Santo. Essa luta que você está passando aí, segura. José passou por esta luta, vendido como escravo, jogado no poço, caluniado pela mulher de Potifar. Esqueceram ele, depois de ele decifrar o sonho do copeiro e do mordomo, esqueceram mais 2 anos lá, mas depois tiveram que levantar ele como governador do Egito, porque nele havia um Espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. E quando há Espírito Santo de Deus na vida do homem, pode se levantar a potestade do inferno toda contra a sua vida. Deus envia só um anjo para combater toda a maldade que está sendo levantada contra a sua vida, seja dela obra de macumbaria, de feitiçaria, de umbanda, de quimbanda, o que for. O Deus que você serve, Ele é maior, Ele é poderoso, Ele é transcendental, Ele é o único entre todos os seres, que nenhum outro ser o vencerá. E sobre nós está o seu amor, o amor dele está sobre mim e você, que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Maneira de lançar o Espírito Santo sobre sua vida, de dar o teu próprio filho. Aí ele diz assim, no versículo 23, vou repetir: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, deixei tudo para trás, crucifiquei com Cristo o pecado, a bebida, a prostituição, a lascívia, a ira, a idolatria, a glutonaria, a bebedice, os homicídios. Crucifiquei na cruz com Cristo, porque eu nasci de novo. Hoje eu não nasci de mamãe e papai, mas nasci da água e nasci do Espírito. Aí ele diz assim, olha, se vivemos, no versículo 25, no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, que não andemos em obras de engano.
Se somos já nascidos, lavados e remidos pelo Espírito Santo, que andemos em santidade de vida, em representatividade de vida celestial. Pastor, o que é isso? É não dar ousadia de teu vizinho falar de você, é não dar ousadia de tua vizinha falar de você, é não dar ousadia de seu amigo ou colega de trabalho falar de você, é não dar ousadia de tua mãe falar com você, teu pai falar com você, tua esposa, teu marido. É você viver em santidade, para que tão somente só Deus, Ele responda a seu favor, contra todos que se levantarem contra a sua vida. Então não se perturbe se alguém está levantando calúnia contra a sua vida, se você está em retidão com Deus. Espere em Deus, porque o que espera em Deus sempre alcança. O salmista chega a dizer no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu. Então espera. Aí ele finaliza dizendo assim, ó, não. Aí há uma advertência no versículo 26: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se o irmão comprou um carro novo, se o irmão foi consagrado, se o irmão teve alguma elevação, seja ela espiritual ou natural, secular, fica alegre com a alegria do teu irmão. Não fica cogitando com um e com o outro. Eu já levantei pessoas aqui obreiras que depois eu fiquei sabendo que pessoas ficou dizendo que eu levantei da carne. E pessoas das quais as pessoas criticaram é que estão dando mais gozo de vida espiritual na presença de Deus. Ali levantou da carne. Então Jesus levantou Judas da carne, eu digo aqui sempre, porque Judas traiu Jesus. Então Deus mandou Eliseu levantar Geazi da carne, porque quando Naamã foi curado da lepra, depois que Eliseu curou, ele queria dar alguns utensílios, algumas roupas, algumas especiarias. Ele disse: não quero nada de sua mão, Eliseu. Mas Geazi foi atrás ligeiro e disse: dá para mim. E a lepra que estava na mão passou para ele. O erro não é daquele que te consagra, porque eu não consagro, quem consagra é ele. É daquele que é consagrado e faz como Saul: pega a sua coroa e lança no abismo. Faz como, louvado seja Deus, Judas: pega as suas heranças e lança ela no abismo. Porque nessas pessoas não há Espírito Santo. Mas na vida que há espiritualidade ou Espírito de Deus, você não desfaz. Se você conversar na rua com um colega seu, seja ele de que religião for, você tem que ter sabedoria para ganhá-lo. Ontem eu estava falando com o Messias, eu ia sair para resolver um negócio, terminei nem saindo, nem tirei o carro da garagem. Por quê? Me encontrei com uma mulher espírita, eu conheci ela há muito tempo, há muitos anos, só de bom dia, boa tarde, tudo bem? Aí ela chegou perto de mim, queria conhecer o carro. Pastor, pai, tudo bem? Esse carro é bom? Disse: é. E aí começamos a conversar. Ela é espírita mesmo, espírita ativa. Ela disse: pastor, eu não sou espírita candomblessista não. Eu disse: eu sei praticar a arte de Allan Kardec, isso. E ela trabalha nesta área. Ela fez história e ciências, me esqueci o nome que ela falou, a faculdade que ela fez. Ela estuda e conversamos quase por 2 horas. Uma mulher escurinha aqui assim, inteligente. Mas sabe o que ela disse a mim? Pastor, se eu já apreciava o Senhor, não só te apreciar, como respeitar o Senhor mais agora. Por quê? Porque eu não desfiz da religião, simplesmente eu pondero o meu Cristo como o único Salvador, o único que pode intervir entre mim e Deus é Ele. Mas cada um segue a sua fé. Só que eu tenho que deixar em tese que ninguém irá ao Pai senão por Cristo. Mas desfazer da fé, cada um segue sua fé. Eu disse: olha, senhora, a senhora disse que vai ter um carro alto como esse, como a senhora sonha. A senhora já profetizou. É porque tem crente, senhora, que pensa que o sol só brilha para os cristãos. Estão errados. O sol brilha tanto para os bons como para os maus. Todo mundo é abençoado. Só uma diferença naquele grande dia
que a balança de Cristo ela vai pesar. Mas não é porque a pessoa é candomblessista, porque a pessoa é espírita, que eu vou ter inimizade. Eu não vou ter intimidade. Eu não vou associar a minha crença. Mas eu não posso menosprezar. Eu não posso desfazer dele, dela. Cada um crer no que quer crer. O apóstolo Paulo chega a dizer: se algum come legume e outro não come, não critique quem come, o que não come, não critique quem come, o que não come, não critique quem come. Se alguém crê que Deus, o que crê, acredite você em que você quiser acreditar. Mas sabemos nós que o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso ressurreto é o único. Mas cada um crê no que quer crer. Então o que é que ele fala no final? Em nome de Jesus, se vivemos no Espírito, no versículo 26, 25, andemos também no Espírito. E quem vive no Espírito não tem, em nome de Jesus, prostituição, não tem impureza, não tem lascívia, não tem idolatria, não tem feitiçaria, não tem amizades, não tem porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Mas nele tem sim o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está faltando o que em você nesta noite para que haja Espírito de Deus sobre sua vida? Qual desses adjetivos aí está faltando? Para que você possa pedir a Deus hoje, para que Ele desça sobre a sua vida, para que você torne-se um ser espiritual, apesar de sermos carnais. Porque Ele diz, igreja, ó, que no versículo 27, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O profeta, ele é submisso ao Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que ter referência ao Espírito Santo. Olha que coisa grande isso. E muitas vezes a gente ouve e não interpreta. Eu, como profeta, Moisés era um irmão profeta do Senhor. E a Bíblia vai dizer que em determinado momento ele conversa, como eu preguei domingo, ele intercede por aquele povo, porque Deus disse que não ia mais. Mas o profeta, ele é submisso ao Espírito, e não o Espírito ao profeta. Só que a Bíblia vai dizer que a carne, ela luta, ela se opõe contra o Espírito. Olha a força que se você der a ela, ela tem a sua carne. Deixa o mal entrar em sua cabeça, deixa a perversidade entrar em teu coração, para você ver o que a carne que está sobre a tua alma faz com a tua vida. Às vezes nós vimos pessoas fazer coisas horrendas, uma cara estuprar uma criança de 6, de 2 meses de vida. É coisas que não entram na cabeça da pessoa. A pessoa mata outra que nem conhece, degolar, arrancar o braço, é coisa que não entra. Sabe o que é isso? É a luta do Espírito contra a carne. Quando você dá legalidade à carne, você se torna um ser horrendo. Mas quando você dá lugar ao Espírito Santo, todo o poder da maldade que há sobre a tua carne, ela é mortificada. Qualquer um que está aqui tem coragem de matar, de tiro, de faca, de paulada. Qualquer um dos que aqui estão, exceto as crianças, homem, mulher, porque em todos nós habita uma carne pecaminosa, adamicamente caída, que se dermos legalidade a ela, nós entraremos no inferno sem precisar de passaporte. Mas também sobre esta carne pecaminosa, Ele derramou por todo aquele que nele crê o Espírito Santo, que tira a maldade, a ruindade, que tira todas as coisas que cometem pecado da nossa carne, e derrama sobre nós a bondade do Espírito Santo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só dá grito agora quem é nascido do Espírito.
Amém? O Espírito Santo de Deus, é Ele sim quem coordena nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem domina a nossa mente, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que quebranta o nosso coração, é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem guia nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai trazer reconciliação naquilo que já estava perdido, cortado, desalienado, porque o diabo, a feitiçaria, o espírito de pombagira, de tranca-rua, ele não tem poder contra o Espírito Santo de Deus. Você pode até ter sido alimentado, mas nesta noite Deus está dizendo: eu tiro tudo de dentro que te amaldiçoa e te purifico outra vez, e o diabo não vai ter êxito. Tem muitas coisas que acontecem pela perversidade do coração do homem, principalmente nos relacionamentos. Mas na maioria dos relacionamentos destruídos são obras de macumbaria. Alguém que cobiçou seu marido, alguém que cobiçou sua esposa, alguém que tem inveja de você, está ali, tem lascívia no teu coração, emulações, alguém que deseja ter o que você tem e não aceita por muitas vezes a sua felicidade, e aí pratica o mal, alimenta Satanás nas encruzilhadas. E se você não tiver percebido, o diabo entra e destrói toda a sua família, porque quando Satanás é alimentado, ele é alimentado para fazer o trabalho que a ele foi pago para ele fazer. João 10:10 diz o quê? Que o diabo vem como um ladrão, senão a roubar, a matar e a destruir. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus e tem Jesus na sua vida, ele diz: mas eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. O diabo pode ter sido até alimentado para destruir a tua vida, mas nesta noite ele está dizendo: eu estou quebrando o laço do diabo e estou te dando uma nova história. Então viver pelo Espírito é melhor do que viver pela carne, porque pela carne todo gozo é momentâneo, todo prazer é momentâneo, toda alegria é momentânea, todo desfrute que nós desfrutamos da carne é momentâneo. Para analisar. Quem foi à praia hoje? Cadê ele? Cadê o casal? Robson, cadê a Alice? Cadê seu marido? Chama ele lá, pergunta ele se escuta lá fora. Chama ele. Cadê Dário? PL? Atrás de Lília, já vi. Chama ele aí, Alice. Vem cá, o culto é lá fora, é? O culto é lá fora, é aqui dentro. Está soltando gases? Mas fica aí, ninguém vai sentir não. Foram para a praia hoje, gozaram do sol, ela, aquela dali, desocupados. Mas já acabou o prazer, né? Nadou, curtiu, acabou. Se a gente tomar um suco de laranja agora gelado, dona Zil, que eu amo, laranja e maracujá, são sucos que eu mais gosto. Ou de abacaxi, ou um gelado com gelo, então, depois que você bebeu, Gordolfo, caiu aqui, acabou. Uma muqueca de peixe, a comida, que eu gosto de comer aquele peixe na praia, quando eu vou ligado, eu gosto de tirar aquela onda, precisa demorar um dia. Eu quero aquela fervendo naquele negócio aqui, bota aqui. A pastora quer ir um dia comigo em restaurante, que restaurante, comer comida? Bota aqui, bota aquele negócio aí, tá. Mas daqui a pouco comeu, acabou. Não é? Vamos num parque ali, vamos na roda gigante, e desliza, e sobe, daqui a pouco acabou. Fazemos uma festa, um casamento, casou, vai para a lua de mel, gozou ali o casamento. Tem gente que nem mel mais tem, porque já foi. E acabou.
Aí faz aniversário de alguém, vai para a festa, faz churrasco, faz aquela alegria toda, acabou! Porque são obras da carne, mas do Espírito. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela não há de. O Espírito ele vive eternamente e você gozará dele eternamente na terra e no céu. Você vai se alegrar eternamente. Então não se apega a essas coisas daqui da terra, não. Não se apega às coisas da carne, não. Palpável, não. Crer no abstrato de Deus. Crer naquilo que você não está vendo, mas pode sentir. Nem sempre todo mundo, não é o caso dela aqui não, que pega em tua mão quer teu bem, mas aquele que está em você, ele quer teu bem a toda eternidade, porque ele deu a vida. Ele chega a dizer assim, ó, tetelestai, eu paguei pela alma dele, pela alma dela, eu paguei, a mim pertence, e se pertence a ele, onde é que ele está agora? Assentado à destra de Deus. E se ele pagou o preço pela tua alma, ele quer que você vá morar com ele. Ali sim há uma eternidade, há um gozo em nome de Jesus eterno. Paga o preço por isso em nome de Jesus. Vive por isso. Fazer curso, faculdade, crescer intelectualmente é ótimo. Ter bens materiais, tudo bem, como eu sempre digo aqui, não é pecado não. Mas não troca os valores. Ele é melhor e maior e soberano. Fica de pé em nome de Jesus.